Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, irmão Ricardo? Tudo bem, irmã? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui para um novo estudo, para abrirmos a Bíblia e ouvirmos a voz de Deus. Que Deus abençoe você. Você tem aqui o irmão Ricardo, a esposa, mas a todos aqueles que estão nos ouvindo, você chegou na hora boa, na hora de nós estarmos falando com Deus, abrindo a Bíblia e permitindo que Deus fale ao nosso coração. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está e ore comigo. Pai querido, muito obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado pelo dia de hoje. E obrigado especialmente por este momento que agora nós vamos abrir a Bíblia Sagrada. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Que o Espírito Santo venha trabalhar conosco para que nós entendamos todas as coisas que dizem respeito ao Senhor, Pai. Aquilo que o Senhor deixou escrito e revelado para todos nós. Fica conosco, abençoa todos os que estão ouvindo esta mensagem, esta aula, e que nós possamos crescer ricamente na fé em Jesus. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de nós começarmos a nossa aula, deixa eu falar uma coisa aqui para todos aqueles que estão me ouvindo, tá bem? Os irmãos sabem que eu tenho postado no canal algumas mensagens. São sermões, certo? Só que há uma diferença quando eu gravo mensagens, faço sermões, porque ali eu edito. As mensagens que eu posto no YouTube, elas são editadas. O que eu faço? Eu gravo, depois eu vou fazer a edição. Vou cortar onde precisa cortar. Eu tenho muito cuidado com postura. Eu não sou youtuber, já disse para todos. Mas quando a gente joga um material no YouTube, quando a gente lança um material no YouTube, libera, a gente precisa ter alguns cuidados básicos com o vocabulário, com a gramática, a maneira como fala, errar o mínimo possível. O ideal é que não errasse, mas como não somos perfeitos, então a gente faz para errar o mínimo possível. A gente coloca ali um momento de cânticos, geralmente são clipes, tá certo? Para iniciar, para começar. Quer dizer, a gente edita, deixa tudo pronto, tudo às mil maravilhas. Já nessas aulas aqui do estudo da Bíblia, ela é uma aula mais tranquila, mais light. Então, como é ao vivo, eu não me preocupo muito com gramática, não me preocupo com concordância verbal, porque geralmente numa classe de estudo da Bíblia é como uma sala de aula, você está interagindo com os alunos. Esta aula, por exemplo, eu estou gravando, no momento eu não tenho nenhum aluno aqui presencial, mas eu faço várias classes bíblicas online com alunos presentes na sala. Quando a gente está com alunos, a gente está dialogando, conversando. Então, se a gente faz um erro de concordância verbal e nominal e já anota na hora, na mesma hora a gente corrige. Já na gravação do vídeo, você, claro, tem os erros, por isso você vai editar, você vai cortar onde não ficou bem, vai gravar de novo e aí você edita o vídeo bonitinho do jeito que sai no YouTube, tá bom? Só que aqui não tem como eu parar, é como se fosse aula ao vivo. Então, a todos os que estão me ouvindo, você vai receber essa aula pelo YouTube, mas é uma aula simples, tá bem? O que importa aqui? Qual a diferença desse estudo aqui da Bíblia na sala que nós estamos para o vídeo gravado? É que o vídeo gravado é editado, esse aqui não é. Então, nas duas coisas, o que mais importante é a mensagem. Só que na gravação do vídeo, o vídeo editado, você monta para sair uma coisa bonitinha, tal, para ficar legal, né? A gente tem que se esmerar para fazer o melhor. Aqui também a gente se esmera para fazer o melhor. Mas aqui é mais tranquilo, mais light. Então, você que está me ouvindo, quando ocorrerem erros de concordância verbal, nominal, uma palavra falada errada, às vezes um gesto, alguma coisa, não se preocupe, é como se fosse ao vivo ali, a gente já corrige na hora e vai assim mesmo, para o ar, tá bem? Então esteja atento a essas questões que nós não estamos presos
a ficar preparando isso e aquilo, nem cortando, nem editando. Aqui vai direto. Ok? Eu espero que você tenha me entendido. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, então. Eu vou apresentar um videozinho para você. Ok? Fique atento aí. Esse vídeo, ele vai trazer um videozinho sobre a nossa primeira aula, a nossa aula de hoje. Eu quero que você esteja bem atento para que você possa entender exatamente como que vai transcorrer, como que nós vamos desenvolver esta aula. Aguarde aí que eu vou soltar o vídeo. Preste atenção. Deixa eu colocar aqui. Eu vou deixar pronto. Você já entendeu o que eu estou falando, né? Eu estou falando, tudo aquilo que eu faço aqui, eu faço ao vivo. Já na gravação, eu não apresentaria essas coisas, eu não pediria para você esperar. Eu já solto, entendeu? Como aqui é como se fosse aula ao vivo, é uma interação entre eu e você que está me ouvindo. Está bem? Embora você tenha recebido pelo YouTube também, e é gravado, mas é como se fosse uma aula ao vivo. Preste atenção. Vamos ver. Espero que dê certo. Espero que dê certo. Que nós possamos acertar isto aqui, meus amados. Eu vou fazer um teste para nós vermos, tá bem? Aguarde aí. Não se preocupe. Não se precipite. Aparentemente, eu acho que eu estou tendo. Vamos lá. Soltando para você. Agora vai. Fique bem atento. Vamos lá. Ok. Deu para entender? É um videozinho que ele se refere à abordagem que nós faremos na aula de hoje. O título da aula de hoje é O Anjo que Caiu do Céu. Você já tinha ouvido falar neste anjo que caiu do céu? Se não, você vai passar a conhecer hoje qual foi o anjo que caiu do céu. Então, vou jogar aqui o nosso slide para que nós possamos, então, comandarmos a nossa aula. Muito bem. Vamos lá. Momento. Às vezes fiz que eu creio que você está vendo aí, não é? Então, vejamos. O anjo que caiu do céu. Que anjo será este? Nós estamos aprendendo que Deus é perfeito. E quando ele faz as coisas, ele faz perfeitas. Deus faz coisas perfeitas. Deus é perfeito. Os anjos foram também criados por Deus. Logo, todos os anjos que foram criados, eles foram criados perfeitos. Mas o que será que aconteceu da criação de Deus dos anjos ao longo da história? O que será que aconteceu? Muitas pessoas se perguntam.
perguntas que existem na vida. Por que que existe o sofrimento? Quem foi o autor do mal? Até quando o mal vai existir? Por que que existe a morte? Você entende? A nossa vida, ela está repleta de questões como essas. E muitas pessoas acham que não tem respostas. Mas, como nós temos estudado a Bíblia todos os dias, você é um estudante da Bíblia, você sabe que nós já dissemos e temos aprendido na Bíblia que a Bíblia tem resposta para todas as nossas questões, correto? Então, todas as respostas que você queira, que você faça para você, de qualquer coisa que existe, você sabe que existe resposta, as respostas estão na Bíblia. E a Bíblia vai nos dar as respostas que muitas vezes nós, seres humanos, fazemos, que você faz, que eu faço. Tá? Perguntas como essas aqui, olha. Por que existe sofrimento? A Bíblia tem resposta, fala por que que o sofrimento existe. A Bíblia fala quem é o autor do mal. A Bíblia fala por que que o pecado entrou no mundo. A Bíblia fala como o pecado entrou no mundo. E a Bíblia fala por que que existe a morte, como a morte entrou, por que que todas as pessoas morrem. Mas a Bíblia também mostra a solução para essas questões. A Bíblia fala como o sofrimento vai ter fim, como pôr fim ao sofrimento. A Bíblia fala que o autor do mal, a Bíblia já dá a resposta do que vai acontecer com quem criou o mal. A Bíblia fala até quando o mal vai durar, a Bíblia já conta essa história, tá certo? E a Bíblia fala até a solução para o problema da morte. Você lembra que em estudos anteriores eu fiz um comentário que a partir do momento que nós nascemos, nós já nascemos condenados. Condenados para quê? Para morrer. Infelizmente é assim. O bebezinho que está acabando de nascer agora, na maternidade, é como se ele já tivesse saído da barriga da mamãe carimbado. Condenado. Condenado para quê? Para morrer. Infelizmente é assim. Alguns bebês já nascem mortos. Outros vivem algumas horas e morrem. Outros alguns dias e morrem. Outros vivem alguns anos e morrem. E os que têm a oportunidade de desfrutar da vida, alguns morrem com 30 anos, 40, 50, aos que chegam aos 100. A verdade é que nessa vida humana, a nossa vida, já que o pecado existe, todo ser humano que nasce, ele nasce para morrer. É estranho ter que falar assim, mas nascer para morrer é horrível, porque eu não quero morrer. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você também não quer morrer. Eu vou até, talvez por uma questão, para mexer com você que está me ouvindo, eu vou te perguntar, mas não havia nem necessidade da pergunta. Quantos aí querem morrer? Levanta a mão. Tenho certeza absoluta, amigo, que você não vai levantar a sua mão, porque eu sei que você não quer morrer. Aliás, a pergunta que eu estou fazendo, ela é uma pergunta que talvez nem deveria ser feita, porque nos dias de hoje, se você faz uma pergunta essa pergunta que eu estou fazendo, quem gostaria de morrer? Infelizmente, muitas pessoas levantam a mão, porque o mundo está cheio de gente que quer morrer, queridos. Mas você sabe por que que existem algumas pessoas que querem morrer? Porque elas estão com problemas, elas estão deprimidas, estão com depressão. Está aí a história, a vida, o cotidiano, os jornais, a televisão, a internet, a mídia. Anuncia gente que se suicida. Todos os dias, infelizmente, a gente vê essa questão. Outros, quando não morrem assassinados, tem aqueles que se matam. Até gente famosa. Mas eu vou dizer um negócio para você. Pessoas que estão bem consigo mesmas. Pessoas que sabem o que querem. Pessoas que não têm problemas. São pessoas normais e estas não querem morrer. Porque o natural da vida é a gente não querer morrer. O natural da vida é viver e viver bem. Por quê? O ser humano, eu, você, todo aquele que nasce, o homem foi criado para viver eternamente, queridos. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver para sempre. Mas, infelizmente, a morte atravessou o caminho dos seres humanos. E é o estudo de hoje que nós vamos estudar por que que existe a morte, por que que existe o sofrimento, mas melhor que isso é estudar
como solucionar esse problema. O problema do sofrimento e o problema da morte. E como você e eu podemos nos agarrar à vida. Porque eu vou dizer um negócio para você. A vida é um presente. É um presente de Deus. Você pode estar pensando assim, eu não pedi para nascer. É verdade, você não pediu para nascer. O dia que o seu pai e a sua mãe, que você nasceu, eles ficaram felizes. Eles queriam um filho, mas eles não sabiam que era você que queria nascer, só queriam um filho. Então, essa questão do pai e da mãe é uma questão biológica. Porém, a questão de você ter nascido, aí já pertence a Deus. Deus programou você. Deus criou você. Deus é o seu criador. Logo, Deus, como ele é o Deus todo-poderoso, é o dono de tudo e de todos, Deus criou você, meu amigo e minha amiga, para ser perfeito, para nunca morrer. Deus criou você para você viver eternamente. Eu sei que eu estou falando e deve estar dando um nó na cabeça de muita gente, deve estar dando um ponto de interrogação. Pastor, você está falando. A verdade da vida é que você falando ou não, as pessoas morrem, até eu, se não tiver cuidado, vou morrer. Infelizmente, é isso que acontece. Mas eu vim falar hoje de solução. Solução, não porque eu criei a solução. A solução, olha, está aqui. A solução é Jesus. A solução é a Bíblia. Aqui conta a respeito de você. A Bíblia fala do seu passado, do seu presente e do seu futuro. E eu vim aqui dar a aula de hoje para que você entenda que há um futuro maravilhoso para você. Que Deus te abençoe e vamos avançando na nossa aula. Então, nós já vimos que a Bíblia tem a resposta para todas as questões da vida. Pecado. Como que isso começou? Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, certo? Aonde que o pecado começou? Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. Em estudos anteriores, nós já vimos como que o pecado entrou. Mas hoje nós vamos recapitular e ver como que o pecado entrou no mundo. Está bem? Vamos lá. Esperar que você ache Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Vai lá no último livro da Bíblia. Capítulo 12. Acharam? Achou, eu tenho certeza que você está achando. Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler os versos 7 até o verso 9. Diz assim o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Uau! O que você está vendo aqui? Presta atenção numa coisa. Nesses 3 versos que nós lemos, dos versos 7 até o verso 9 de Apocalipse, nós já identificamos algumas coisas aqui. Diabo, ele existe. Mas ele é conhecido também como o quê? Dragão. Então, na Bíblia, quando você lê a palavra dragão, se tiver no contexto profético da profecia, o dragão é a mesma coisa que Satanás. Mas tem um outro nome para o diabo. Qual é? Serpente. Veja que o verso 9 fala a antiga serpente. Eu vou explicar para você depois por que o diabo é conhecido como antiga serpente. Então, nós já vemos alguns nomes que na profecia bíblica se refere a Satanás. E o outro nome do diabo que nós vemos aí, qual que é? É Satanás. Então, veja bem, nós encontramos aqui 4 nomes que se referem ao cara do mal. Vamos chamar assim, o cara do mal. Então, o cara do mal, quais são os nomes dele? Pelo menos aqui o verso 9 conta os 4 nomes que nós podemos identificá-lo. Então, esse camarada do mal, ele se chama diabo, se chama Satanás, a antiga serpente, ou pode falar serpente mesmo, e dragão. Agora, o que eu quero que você entenda é que esse cara do mal, ele foi criado um anjo. E não era um anjo do mal,
ele era um anjo bom. Por que que ele era um anjo bom? Lembra-se, quem criou os anjos foi Deus. Logo, Deus só criou coisas boas. E Deus criou esse anjo que era muito bom. A Bíblia conta, pelas referências bíblicas, esse anjo, depois da Trindade, depois do Pai, que é Deus, depois de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e depois do Espírito Santo, que também é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, dentro da hierarquia do céu, abaixo da Trindade, abaixo de Deus, esse anjo maravilhoso, bonito, ele tinha a função mais importante no céu depois de Deus. E o nome dele, sabe como é que é? Eu vou adiantar para você, era Lúcifer. Lúcifer. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Daqui a pouco, no outro estudo, eu vou entrar nesses detalhes da questão Lúcifer. Lúcifer se chama anjo de luz. Anjo de luz. Eu vou preparar uma mensagem, um sermão sobre essa questão do nome de Lúcifer, tá bom? Aguarde que eu, quando estiver preparado, eu envio para todos vocês. Muito bem. Mas Deus criou todos os anjos e no meio deles tinha Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz, portador de luz, aquele que tem luz. Veja que o significado do nome é bonito. Mas eu quero fazer uma perguntinha para você. Você já viu alguém na vida chamado Lúcifer? Já viu algum pai ou alguma mãe por aí indo no cartório registrar o filho que nasceu e vou pôr o nome do meu filho de Lúcifer? Não, você não vê. Veja que o mal é uma coisa tão terrível que o anjo que tinha um nome muito bonito, porque ele fez uma coisa a mais, ele sujou também o nome. Mas depois a gente vai falar sobre isso, tá bem? Vamos voltar aqui. Então nós estamos falando onde que o mal começou. Aqui em Apocalipse, capítulo 12, os versos 7 ao verso 9, começa a dar uma dica para a gente, porque era tudo perfeito, tudo muito maravilhoso, santo, não havia maldade, o mal não existia. Mas eu vou voltar a ler o verso 7. Volte aí para Apocalipse, capítulo 12, o verso 7, e vamos agora por parte. Houve peleja no céu. Opa! Se houve guerra, o céu não é um lugar de paz. Por que que teve guerra? Presta atenção. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Então veja bem, nós já vimos que dragão é um dos nomes do diabo. Então, houve uma guerra no céu contra o diabo. Miguel e seus anjos está se referindo ao príncipe do céu, que é Jesus, tá certo? E os anjos bons, ok? Tiveram uma guerra. Com quem? Contra o diabo, contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Aqui você já aprende uma coisa. Veja que o verso 7 está dizendo que havia Miguel com os anjos do bem, que representa Deus, mas do outro lado estava o dragão, que é Satanás, que também tinha os seus anjos. Então, essas duas forças, esses dois grupos, eles entraram em conflito. Por que que eles entraram em conflito? Porque aquele anjo puro, bom, criado, bonito, Lúcifer, ele resolveu se rebelar contra Deus. Ele resolveu tirar o trono de Deus. Ele colocou na mente dele, no coração dele, que ele deveria ser Deus e não Deus. E ele começou a colocar no coração dele que ele podia ser maior e melhor que Deus. Agora eu te pergunto, aonde que a criatura vai ser melhor ou maior que o seu Criador? Não tem como. Eu vou pegar aqui esse livro. Estão vendo esse livro? Eu tenho em minhas mãos um livro. Imagine que esse livro aqui tem um autor, é o pastor Mark Feeley, tá certo? Inclusive, eu sei de gente maravilhosa que está lendo a Bíblia e conhecendo Jesus porque leu esse livro. E eu recomendo para você a leitura desse livro. Esse livro é maravilhoso. É o caso do irmão Ricardo, que eu sei que está nos ouvindo, ele e a esposa. O irmão Ricardo começou a ter interesse em estudar a Bíblia porque também começou a ler esse livro. Mas veja bem, vamos supor, esse livro aqui. Suponhamos que você tivesse feito esse livro. E é um livro maravilhoso.
Quem é mais importante? Você que escreveu o livro ou o livro que é mais importante? É claro que é você que escreveu o livro. O livro é muito bom. O livro tem o seu efeito positivo. Mas o mais importante é o autor do livro. Eu vou dizer uma coisa para você. Nunca esse livro vai ser maior ou melhor que o seu autor. Nunca. Deu para você entender? Então, veja bem. Quem criou Lúcifer? Deus. Quem é o criador de Lúcifer? Deus. Então, o Lúcifer, ele era só um anjo. Ele era criatura. Ele era um anjo criado por Deus. Por isso que fala criatura de Deus. Então, quem é superior? É Deus que criou o anjo, não o anjo maior que Deus. Só que o Lúcifer, depois de criado, pela descrição bíblica, ele era muito bonito, muito inteligente. E tem mais, lembra do nome dele? Lúcifer, portador de luz. Você sabe por que Lúcifer era portador de luz? Porque ele vivia na presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus é luz também. Lembra quando nós estudamos sobre a criação? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Aqui era um caos, um abismo, tudo escuro e só havia água. Deus foi chegando, ele em si é a luz, ele já foi dizendo, haja luz, agora aqui é lugar para mim, haja luz. E a luz já foi aparecendo, porque ele é luz. Está entendendo? Então, os anjos de Deus, o Lúcifer, ele vivia na presença de Deus. Então, a luz que Lúcifer tinha não era dele mesmo. Ele só tinha luz porque ele vivia na presença de Deus. Agora presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Muito importante. Todos aqueles que vivem na presença de Deus têm luz. São portadores de luz. A luz não é nossa própria mesmo. É a luz de Deus que reflete sobre os seus filhos. Então, se nós fizermos aqui uma aplicação espiritual, aqueles que andam com Jesus, eles têm a luz, que nós podemos dizer. O que significa ter luz? É a luz literal também, mas não só a luz literal. Vamos falar espiritualmente. Aquele que tem Jesus, ele vai mostrar para os outros amor, porque Deus é amor. Ele vai refletir o amor de Deus na vida dele, ele vai amar os outros. Isso é luz, luz divina. É carinho, compreensão, você poder amar o outro, você ser alegre, suas palavras são boas, você só irradia coisas boas, felicidade na sua vida. Essas coisas, tudo é dom de Deus. Então, aquele que verdadeiramente tem Jesus, tem Deus, vai refletir na sua vida o caráter de Jesus, o caráter de Deus. Isso significa viver na presença de Deus e ter a luz de Deus. Você me entende? Então, quando você vê uma pessoa dizendo assim, olha, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mas nas palavras dele, na vida dele, tudo aquilo que ele faz não condiz com Deus, então ele é um mentiroso. Porque ou ele conhece a Deus ou ele não conhece. Ou ele vive na presença de Deus ou ele não vive. Porque se ele vive na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, então ele vai refletir na vida dele coisas boas. E tem muita gente aí, cuidado, que anda com Bíblia na mão, que disse que conhece a Deus, mas as obras, são só coisas do mal. Então essas pessoas são falsas. A declaração delas é falsa, são falsos profetas. Tem muita gente que anda com Bíblia na mão, mas pregando mentira. Cuidado, hein? Presta atenção, as nossas aulas aqui é para nós aprendermos da Bíblia. Tá cheio de gente aí com Bíblia na mão. Falsos pastores. Eu não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma, de nenhuma religião, e não faço isso, tá certo? Mas a Bíblia apresenta muita gente que pega a palavra de Deus para pegar mentira. Então, você está assistindo essa aula aqui para você não ser enganado. Você está aqui nessa aula para você conhecer a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. E vocês conhecerão Jesus e vão refletir na vida a luz de Jesus se vocês fizerem a vontade de Jesus. Se eu fizer a vontade de Jesus, se nós fizermos a vontade de Jesus. Isso é viver na presença de Deus, é irradiar luz. Mas vamos voltar aqui para o estudo. Eu estou adiantando algumas coisas que eu vou fazer, como eu disse, só uma palestra, um sermão sobre isso. Vamos voltar aqui. Então, o Lúcifer foi criado, estava no céu, tudo bem, tudo santo, tudo a mil maravilha, mas ele quis ser maior que Deus.
e nunca a criatura vai ser maior que o seu Criador. Então ele foi para lutar contra Deus. Então eram dois exércitos, o exército de Deus e o exército de Lúcifer, tá certo? O exército do diabo. Ele passou a se chamar diabo porque ele não aceitou mais a supremacia de Deus sobre ele. Ele não queria mais Jesus, Deus, como o rei dele, como dono dele. Ele se rebelou. Aí teve guerra no céu. E como diz, volte aí para Apocalipse capítulo 12, verso 7, houve peleja no céu. Então a guerra foi por causa disso. Miguel e seus anjos, isso é, Deus e os anjos do bem, pelejaram contra o dragão, que é Satanás, que é o diabo. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, verso 8, porém, entretanto, Satanás e os seus anjos não prevaleceram, nem mais foi possível eles ficarem no céu. Não tinha mais lugar no céu para eles. Por quê? Porque o céu é lugar de santidade. Porque o céu é a habitação de Deus. Porque o céu, o verdadeiro céu é da presença de Deus, é da glória de Deus. Para o bem, não para o mal. Então preste atenção numa coisa muito importante. Por que que não foi possível mais luz ficar no céu? Porque agora ele já estava contaminado com o mal, querendo fazer uma guerra contra Deus. Então o céu não é lugar disso, ele teve que ficar fora do céu. Mas o verso 9 diz assim, ele, o dragão e os anjos do mal foram expulsos. Ó, e foi, verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Por que sedutor? Porque quando ele colocou na cabeça dele que ele poderia ser maior que Deus, que ele queria, e ele pensou consigo, eu vou tomar o lugar de Deus, eu vou me sentar no trono de Deus. Entendeu? O que que ele fez então, quando ele pensou assim? Ele começou a falar para os outros anjos que ele tinha descobrido a fórmula para ele tomar o lugar de Deus, para ele sentar no trono de Deus e ser Deus. Então, aquele anjo bom, o Lúcifer, o que que ele começou a alimentar na cabeça dele? Eu posso ser igual a Deus. Presta atenção nisso que eu estou falando para você, porque isso é muito importante para o nosso estudo futuramente. Então, Satanás colocou na cabeça dele que ele poderia ser igual a Deus. Ele falou, se existe Deus, então eu também posso ser um Deus. Eu posso ser Deus, eu vou ser igual a ele. E ele foi além, ele falou, eu posso até ser maior que ele. Eu vou me sentar no trono dele, eu vou ser maior que ele. E por isso que houve a guerra no céu. Não esqueça disso. O grande desejo do anjo mau, de Lúcifer, que antes era bom, certo? Era um anjo bom. O grande desejo dele, a coisa que ele mais começou a nutrir no coração dele, no pensamento dele, ele pegou um fascínio de uma coisa. Ele agora era fascinado para quê? Para querer sentar no lugar de Deus, para querer ser Deus, para querer ser igual a Deus. Por isso que houve a guerra do céu, mas como nós vimos, teve a guerra e ele não pôde ficar lá. Então volte para o verso 9. Ele começou a pregar essas ideias para os outros anjos, porque os outros anjos também, tudo eram anjos bons. Só que no meio de todos os anjos bons que existiam no céu, teve muito anjo que resolveu ficar do lado dele. Ah, é? Você descobriu a fórmula de como ser igual a Deus? Ah, mas para isso vai ter que ter guerra? Então eu fecho contigo. Estou contigo, o Lúcifer, que agora já era Satanás. Estou contigo, Satanás. Então vamos lutar contra esse Deus e tomar esse trono aí. Então, dos anjos bons, muitos deles resolveram ficar do lado de Satanás. Sabe qual é a quantidade? A Bíblia diz que 1/3 de todos os anjos que tinham bons, que tinham no céu, resolveram ficar do lado de Satanás. Bom, para quem entende de fração, presta atenção. Vamos pensar aqui um pouquinho em matemática. Para quem entende de fração, sabe que 1/3 de um todo, eu peguei aqui esse controle, mas imagine que isso aqui seja uma barra de chocolate, tá? Tá vendo? Faz de conta que isso aqui é uma barra de chocolate. Se você pegar uma barra de chocolate e você quiser dividir em partes, 3 partes iguais, ó, pensa em 3 partes iguais. Você vai ter que medir e dividir em 3 partes iguais. Tá certo? 3 partes. Uma das partes se chama 1/3. Tá certo? Então, 1/3 de 100% é em torno de 33%. Se você quiser pensar em números, pensa de 0 a 100. Qual é 1/3 de 100? É em torno de 33. Então, 1/3 das 3 partes é uma das partes iguais. Só que, se 1/3
é uma das partes. Quantas partes sobraram? Sobraram 2 partes das 3. Então, as 2 partes que sobraram chamam-se o quê? 2/3. Porque 3/3 juntos formam um todo. Como aqui nós estamos na aula, e não é aula de matemática, eu espero que você tenha entendido. Mas se tiver dúvida, só depois me escreva ou faça contato comigo que eu te explico melhor. Mas isso é muito simples de entender. Então, 3/3 corresponde a um inteiro. Ok? 3/3. Por quê? Porque cada terço é uma parte de um inteiro. Então, 3/3 juntos formam um inteiro. Tá certo? Então, quando a Bíblia diz assim, que a terça parte dos anjos resolveu ficar com Satanás para lutar contra Deus, Deus ficou com 2 partes a mais que ele. Só que eu vou te dizer um negócio. Essa parte que fechou com Satanás, ficou com Lúcifer, são os anjos do mal, os demônios que existem hoje. Já ouviu falar em demônios? Em anjos do mal? Pois é, os demônios e os anjos do mal, todos eles eram anjos bons, que quando teve essa guerra no céu, eles resolveram ficar do lado de Satanás e não do lado de Deus, mas todos eram bons. Deu para você entender? Então volte aqui e pense comigo numa coisa. Teve a guerra no céu, eles pelejaram e não foi possível eles ficarem no céu. Aí você pergunta, tá, pastor, 1/3, mas em números, a Bíblia não revela, porque a Bíblia fala que o número de anjos são incontáveis, miríades de miríades, milhares e milhares. E eu só estou falando isso aqui para você, porque eu quero que você entenda uma coisa. Você não conhece Satanás. Você não conhece o poder de Satanás. Você não sabe o que é o mal. Eu quero que você me entenda. Quando eu digo que você não sabe o que é o mal, você não sabe o poder devastador do mal. O que você só conhece do poder devastador do mal é essa nossa vida miserável que nós temos aqui, nessa terra. Que já tem uma coisa muito terrível que nos atormenta, que é a morte. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o mal é muito pior que isso. Então não queira ficar do lado do mal. Sempre procure o bem. Vamos voltar para o estudo? Então, em números, assim, citar uma cifra de números, a Bíblia não fala. Aí você pergunta, então, se é uma terça parte, quantos anjos são? A terça parte de todos os anjos que havia. Então, os demônios também são inúmeros. São milhares de demônios que estão aí atormentando o mundo já há mais de 6.000 anos. Desde o céu. O nosso estudo de hoje já está demonstrando uma coisa, está indicando o quê? Que o mal começou aonde? Lá no céu. Presta atenção, começou no céu. E depois ele vem aqui para a terra. Mas vamos avançar? Tá bom? Então, só finalizando o verso 9, diz que houve a guerra no céu. Volte lá para o verso 9 e diz assim, vamos ler o verso 9? E foi expulso o grande dragão, quer dizer, Satanás, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor, quer dizer, ele seduziu os demônios anjos. Ele começou a pregar a mensagem dele. Olha, a gente pode lutar contra Deus e ser vencedor, e muitos creram. E agora quer que eu diga uma coisa? Tem muita gente hoje pregando aí a mensagem de Satanás, amigo, a mensagem do diabo. E não se toca, e não se liga, e não sabe, muitos nem se sabem. Aí chega uma pessoa com a Bíblia, querendo estudar a Bíblia, querendo mostrar que essa pessoa está enganada, muitos nem dão ouvido. Acha que é conversa de crente, mas não é conversa de crente não, tá certo? Quer que eu diga mais para você uma coisa? Tem muita gente que está dentro de igreja aí que está sendo enganado com a mentira, com a Bíblia. Lembra que eu disse para você que tem muita gente que tem a Bíblia na mão, mas está pregando mentira? É verdade, falsos pastores estão pregando mentira para os seus membros, mentira para as suas ovelhas. Estão deturpando toda a palavra de Deus e pregando mentira. Sabe de que é essa obra? Essa obra é do diabo. Porque o diabo pegou, estava lá no céu, tudo bonitinho, e ele começou a pregar mentira. Ele começou a pregar que ele poderia ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus e que os outros anjos poderiam ser igual a Deus. Espera aí que eu vou te mostrar. Então teve conflito. Porque não existe lugar para o bem e para o mal estarem juntos. Ou fica um ou fica o outro. Como Deus é mais forte, é claro que ia vencer o bem. Mas Satanás está aí perturbando até hoje. E eu vou dizer uma coisa para você. A mesma obra que Satanás começou no céu, ele está fazendo aqui embaixo, na terra, nesse mundo de pecado. E você vai entender.
Vamos estudando que você vai entender futuramente, está bem? Então, o objetivo de Satanás é colocar o homem, todos os homens contra Deus. Ele quer aumentar o exército dele. Ele já trouxe a terça parte dos anjos, do céu para cá, só que não contente com isso, ele quer aumentar mais o exército dele, porque ele sabe que Deus ficou com 2/3, Deus ficou com o dobro do que ele ficou. Então, qual é a ideia dele? Então agora eu vou trazer o homem para o meu lado. E vou ter um exército tão grande, tão poderoso quanto o exército de Deus no céu. Essa é a ideia de Satanás. O problema é que muita gente não sabe. E eu estou aqui para te mostrar isso aqui. E eu espero que você aprenda hoje e conte para os seus amigos. Porque tem muita gente aí que não sabe dessa história. Então eles estão vivendo o quê? Enganados. Estão vivendo na mentira. Então traga eles para cá para estudar a Bíblia. Tá bom? Não saia por aí dizendo que você encontrou um pastor que é o dono da verdade. Não, eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Deus. Eu sou só um agente de Deus para apresentar que tem muita gente que está na mentira. Então vamos tirar quem está na mentira e trazê-los para a verdade com o poder de Deus. Amém? Levanta a mão aí quem quer fazer parte do exército de Deus. Isso, levanta a mão aí. É isso aí, amigão. Que Deus te abençoe. Minha querida amiga, você que está me ouvindo, levanta a mão aí e vamos fazer parte do exército de Deus. Vamos lá. Verso 9. Foi atirado para a terra, Satanás e os anjos dele, com ele e os seus anjos. É isso aqui que aconteceu, amigão. Vamos avançar. O assunto tá bom. Eu gosto tanto de falar sobre isso, de tirar as pessoas da mentira, que eu começo a falar e o tempo vai passando. Mas vamos avançar na nossa aula. Já lemos aqui, Apocalipse 12, versos 7 a 9. Houve peleja onde? No céu. Então, o mal começou onde? No céu, amigão. Miguel e os seus anjos. Quem é Miguel e os seus anjos? Jesus Cristo, Deus e os anjos bons, os anjos de Deus. Pelejaram contra o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Satanás tinha os seus anjos. E lutaram contra o exército de Deus. Todavia, não prevaleceram, quer dizer, não ganharam a guerra. Nem mais se achou lugar no céu para eles. E foi expulso o grande dragão, e foi expulso Satanás, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele teve que sair do céu, foi atirado do céu para onde? Para a terra, aqui onde você e eu moramos, amigão. Então pensa bem, o pior ficou para a gente. Porque o cara veio de lá para cá, ele veio morar onde? Veio achar morada aqui. E aqui é que ele vai fazer a bagunça maior. Ele e os anjos dele. Então presta atenção. Eu estamos num mundo que, olha meu amigo, olhe bem nos meus olhos. Eu vou fazer como um amigo meu, que alguns de vocês já ouviram falar assim, chega mais perto, o pastor Luiz Gonçalves. Mas eu vou dizer um negócio para você, eu vou chegar mais perto para você olhar nos meus olhos. Presta atenção que eu estou falando para você. Você é um homem, uma mulher de sorte, Deus te ama. Amém? Mas não esqueça que você está no mundo, que nós estamos no mundo, onde o diabo está aqui, os anjos do mal estão aqui. São duas forças. É uma guerra tremenda, é uma guerra espiritual. E presta atenção, só que nessa guerra, Deus está dizendo assim, fica do meu lado. E o diabo está dizendo, fica do meu lado. E hoje você vai decidir de que lado você vai ficar. Você vai ficar ou do lado de Deus ou do lado de Satanás. Quem quer ficar do lado de Deus, levanta a mão. Eu vou até levantar as duas mãos levantadas, porque eu sou de Jesus. Mas eu sei que você vai ficar do lado de Jesus, porque você é de Jesus. Amém? Amém. Então vamos avançar. Vamos avançar. Muito bem. Já vimos que o pecado começou aonde? No céu. Tá bom? Então, qual foi o pecado que transformou o anjo de luz em Satanás? Eu contei a história, só que eu não mostrei na Bíblia para você. Eu tenho mais detalhes. Você quer ver? Abre lá. Uma coisa que eu já conto para todos os meus ouvintes, tudo que eu falar aqui, não acredita em mim não. Vai para a Bíblia. Quando você ouvir falar no pastor Herbert, aquilo que o pastor Herbert está falando, você vai procurar se o que eu estou falando está aqui. Se não tiver aqui, você pode vir me questionar. E aí, pastor Herbert, você falou um negócio que não está aqui, mas eu falo e te mostro aqui, porque eu prego a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Aí eu te contei uma história, agora eu vou te mostrar que eu tirei daqui, não foi coisa da minha cabeça não. Tá bem? Abra lá, Isaías capítulo 14. Vamos para Isaías, eu vou dar um tempo para você achar Isaías. Isaías está no Velho Testamento, capítulo 14. Quando você chega no livro de Salmos, avança algumas coisas que você vai passar por Provérbios, depois de Provérbios você vai passar em Eclesiastes, aí você já vai chegar em Isaías, tá bem? Muito bem, Isaías capítulo 14. Eu vou para Isaías capítulo 14.
a partir do verso 12, Isaías 14, 12 a 14. Espero que todos achem. Estou dando um tempo. Achou aí? Muito bem. Se você não achou, dá uma pausa aqui no vídeo. Dá uma pausa aí, porque você sabe que essa aula aqui, eu estou gravando ela como se fosse ao vivo, mas você está recebendo pelo YouTube. Quando você demorar para achar um texto bíblico, dá uma pausa aí para o vídeo, acha o texto, leia e depois você volta a clicar no vídeo, tá bem? Conto contigo. Vamos lá. Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu. O que Satanás fez lá no Apocalipse que nós vimos? Ele seduziu as nações, debilitava as nações. Ele saiu pelo universo inteiro tentando outros mundos para ter pessoas do lado dele, para entrar no exército de anjos do mal caído, para ele poder ter uma guerra maior contra Deus. Então, continua dizendo, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Percebeu? Lembra que eu disse para você que o maior desejo daquele anjo Lúcifer, por isso ele se tornou o diabo, era querer ser maior que Deus, se assentar no trono de Deus, ser igual a Deus. Não é coisa da minha cabeça. Está aqui em Isaías. Acabou de ler aí? Se tiver dúvida, leia de novo o verso 13. Eu vou ler de novo, só para você ver. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Viram como o cara queria ser maior que Deus? E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aqui. Então, isso aqui é história da cabeça do pastor Herbert? Não, é a Bíblia que está falando, amigão. A Bíblia conta quem é Satanás. A Bíblia mostra o caráter dele. A Bíblia escancara assim, dizendo que Satanás é falso, que Satanás é mentiroso, que o diabo, os anjos do mal, que as obras do diabo são coisas malignas que só levam à destruição. Enquanto muitas pessoas estão enganadas, iludidas, nós temos um Deus que mostra quem é Satanás, o caráter dele, como Deus está no céu, como Jesus veio aqui, viveu 33 anos, fez o ministério dele em 3 anos e meio, morreu, mas ressuscitou e voltou para o Pai. Ele não nos deixou sozinhos, não. Ele não nos deixou cegos. Ele deixou a palavra dele escrita. Olha, amigo, Bíblia. É por isso que eu tenho dito, vamos estudar a Bíblia. Convide os seus amigos para estudar a Bíblia, porque a Bíblia vai mostrar quem é Satanás. A Bíblia vai dizer que Satanás é falso, que ele é mentiroso. E você, amigo, eu, todos nós, e aqueles que estão aí iludidos ainda, morrendo pela mentira do diabo, nós temos que mostrar a palavra de Deus, estudar, porque só assim nós venceremos o mal com Jesus, com o poder de Jesus, com o poder de Deus, o Espírito Santo em nós. Amém? Amém? Vamos avançar. Continua. Então, olha, acabamos de ler Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Está aí, olha. Está no grifo amarelo. Ele dizia, eu serei semelhante ao Altíssimo. Então, a grande obsessão de Satanás, de Lúcifer, era querer ser igual a Deus. Aí ele passou a alimentar. Por que ele queria ser? Lembra que ele tinha sido criado um anjo bom, mas era criatura. Aí ele passou a ter inveja de Deus. Porque Deus é maior, porque Deus é poderoso, porque Deus é eterno. Veja bem, Deus criou Lúcifer. Porque Deus é eterno, mas Lúcifer não era eterno. Lúcifer, houve um momento dentro da história do tempo que ele foi criado. Então ele não era eterno, então ele começou a ter inveja. Por que ele queria ser igual a Deus? Porque ele começou a ver, Deus é poderoso, Deus tudo pode, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele é eterno, então ele pensou, eu quero ser igual a ele. Mas daí, amigo, entre querer ser e ser, há uma grande diferença. Então, o que Lúcifer nutriu no coração dele? Inveja. E você sabe que no mundo que nós estamos vivendo hoje, uma das coisas que destrói o ser humano é a inveja. Já ouviram falar em olho gordo?
Tem gente que acredita nisso. Olha, cuidado com o olho gordo dos outros. Ah, fulano colocou o olho gordo no outro, atrapalha toda a vida do outro e os negócios do outro. Isso é inveja. Deus é contra essas coisas. Deus aborrece isso. Então, o pecado da inveja é obra de Satanás. Então, os invejosos precisam tomar cuidado e saber que a inveja é obra de Satanás. Então, os que são filhos de Deus não têm inveja dentro de si, não nutrem a inveja dentro de si, porque isso é coisa do diabo. Tá bem, queridos? Então, a inveja levou Satanás a desejar tomar o lugar de Deus e tudo que era de Deus. Ele queria o domínio de tudo, do universo. Inveja. Então, a grande pergunta. Pastor, até agora você falou que Deus criou Satanás. Mas de onde que isso está escrito na Bíblia? Abra lá. Ezequiel, capítulo 28, versos 13 a 16. Vamos lá? Você está aí no livro de Isaías, avança algumas páginas, vai avançando devagar. Você vai passar por Jeremias, você vai passar por Lamentações de Jeremias, e em seguida você chega no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Lembra que eu falei? Tudo que eu falar, não acredite em mim. Vá conferir se está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, você me questiona. Aí, pastor, você disse que prega a verdade, fala a verdade. Mas você falou uma coisa que não está na Bíblia. Você disse que Deus criou Satanás. Tem isso na Bíblia? Vamos ler. Ezequiel, capítulo 28, versos 13 ao 16. Espero que você ache. Se não achou, dá um clique aí, faz uma pausa e procura. Eu espero que você tenha achado. Achou? Dá um clique de novo, começa o vídeo e vamos ler juntos. Ezequiel 28, versos 13 ao 16. Presta atenção. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Está vendo aí? No dia, porque aqui cita o nome de várias pedras preciosas. E no livro de Ezequiel está escrito que o dia que essas coisas maravilhosas, certo? Essas pedras preciosas foram criadas, quem foi criado no mesmo dia? E no dia que foste criado, agora já é uma referência a Lúcifer. No dia que fosse criado, em que fosse criado, foram eles preparados. Então, no dia que Lúcifer foi criado todas essas outras pedras preciosas aqui. Deu para você perceber como o cara era um cara bonito? Que ele, você pode até dizer, então é por isso que o cara ficou orgulhoso, porque ele foi criado com o melhor. Sim, ele foi criado com o melhor. Eu não sei, eu não conheço pedras preciosas. Não sei se alguém que está me ouvindo conhece. Mas fica aqui uma dica para a gente até procurar na internet, né? Conhecer como é que é o sárdio, como é que é o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. O próprio ouro, o ouro nós conhecemos, né? Eu creio que todos nós aqui já vimos ouro. Percebe você que são o quê? Pedras preciosas. O ouro é um metal precioso. E a Bíblia está dizendo aqui em Ezequiel, no finalzinho do verso 13, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. Já no finalzinho do verso. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, no dia que Lúcifer foi criado, foram preparados todas essas coisas. Como se, sabem, queridos, quando Deus cria, Deus quer o nosso melhor. Quando ele criou os anjos, ele criou maravilha para os anjos desfrutarem também. Então, aqui Ezequiel está deixando claro que o anjo do mal foi criado. Continua, verso 14. Tu eras querumbi da guarda ungido. Eu não estou hoje aqui falando de anjos, mas os anjos também, eles são tidos por escalão. Eu vou chamar de escalão, certo? Aos serafins, aos querumbis, mas o Lúcifer, ele não era um serafim, ele era um querumbi. Então, quando você ouvir essa expressão querumbi, serafim, se refere a anjos, tá? Uma classe de anjos, são classes. Então, Lúcifer era um querumbi, que é um nível maior de anjos, tá bom? Lembra que eu falei para você que Deus é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E abaixo da Trindade, o mais importante nessa hierarquia do céu, quem que era? Era o Lúcifer, ele era um querumbi. Volte aí no verso 14, olha. Tu eras querumbim da guarda, ungido. Além disso, ele ainda era aprovado por Deus, ungido por Deus. E
te estabeleci. Olha, continua o que o verso 14 diz. Tu permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Leia o verso 15. Tu eras perfeito nos teus caminhos, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Olha aqui, a Bíblia diz de novo que ele foi criado. Tu eras perfeito desde o dia que você foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Sabe o que é iniquidade? Defeito, pecado. Tá vendo? Então, meu querido, volto a dizer, não acredita no que eu falo, não. Você sabe o que eu sou aqui? Eu sou só um instrumento nas mãos de Deus. A minha voz pode ser feia, pode ser baixa, pode ser rouca, não importa. Mas a minha voz já foi entregue para Jesus há muito tempo. Eu me dedico a Deus. Então, quando eu me relaciono com Deus, eu digo assim, Senhor, me usa. Usa os meus olhos, usa a minha boca, usa as minhas mãos, usa o meu corpo, usa tudo de mim. E usa também a minha voz para eu pregar a tua palavra. Então, o mais importante aqui não sou eu, o mais importante é Deus, é a Bíblia, a palavra de Deus. E Deus está usando a minha voz para falar com você. Amém? Mas Deus quer te usar também para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Então, o que eu estou te falando aqui não é coisa minha na minha cabeça. É Deus falando aqui, ó, a palavra de Deus, a Bíblia, está aqui, ó. Eu te contei, né? Que Deus tinha criado o anjo bom. Mas não é teoria minha. A própria Bíblia está falando. Deus está revelando para nós que ele criou um anjo bom, que se tornou um anjo mau. Ok? Vamos avançar? Então, veja. Lemos Ezequiel, capítulo 28. E aqui nós estamos lendo o verso 13. Não é isso? Ezequiel 15, desculpa. Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Perfeito eras. O cara foi criado perfeito, amigão. Lúcio foi criado perfeito nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado até que se achou aonde? Iniquidade em ti, achou pecado em ti. Ele resolveu se rebelar, tá? Então, Satanás, presta atenção, Satanás foi criado perfeito, porém escolheu o quê? O mal, resolveu fazer o mal. E qual é a obra principal dele? Tá, pastor, qual é a obra dele? É seduzir. Seduzir. Você sabe o que é seduzir? Seduzir é você planejar algo, engendrar, esquematizar, fazer tão perfeito, tão bem feito para você ganhar pessoas para o seu lado, para você enganar os outros. Tá? Vai lá no dicionário e procura para ver se não é isso. Mas vamos lá. João capítulo 8, 44 fala qual é a obra principal de Satanás. Evangelho. Vai lá para o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Logo em seguida vem João. João capítulo 8, verso 44. Olha só o que diz. João 8, 44. Jesus Cristo falando para alguns caras que andavam no meio da multidão, só para perturbar ele e o ministério dele, e a obra de Jesus. Aí Jesus se vira para eles e fala essas palavras aqui, olha. Vamos ler de novo, João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos, quer dizer, satisfazer os desejos de Satanás. Tá? Porque o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio dele, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá vendo aí? Como é que é a pergunta? Qual é a obra principal de Satanás? Mentir. Mentir. Lá no céu ele pensou assim, eu e esse Deus aí, ó, tá com nada, eu posso ser maior que ele. Eu vou tomar o lugar dele. Eu vou dizer para os outros anjos que ele é um Deus fraco, que ele é um Deus mentiroso, que ele é um Deus falso. Ele colocou isso na cabeça dele. Mas ele sabia que Deus não era fraco. Ele sabia que Deus era poderoso. Ele sabia que Deus era mentiroso. Ele sabia que Deus era amor. Mas ele criou uma ideia e começou a pregar para os outros anjos. Está vendo esse Deus aí, ó? Esse Deus aí é um blefe, é uma fraude. E nós vamos tomar o trono dele. E aí os outros anjos, aquela terça parte que brigou contra Deus e ele, lembra? Que vieram aqui, que tiveram que sair do céu, na guerra lá, que foram expulsos, foram idiotas, acreditaram na mentira dele. Por isso que ele conseguiu a terça parte dos anjos. Porque teve gente que acreditou na mentira. Deixa eu te falar um negócio. Hoje, tem gente que prefere viver na mentira. Lembra que eu falei para você? Nós estudamos a Bíblia porque a Bíblia salva. É a palavra de Deus que salva, que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Porém, tem muita gente que tem a Bíblia na mão, você está mostrando para ele o que é a verdade,
Mas os caras querem continuar na mentira. Decisão deles. Você vê uma pessoa, tem gente que diz assim, não quero estudar a Bíblia porque eu tenho medo, aí eu vou conhecer a verdade, eu vou ter que me comprometer e aí vai ficar ruim para mim. Esse tipo de gente é gente que diz assim, não, eu estou na mentira, eu vou ficar na mentira. Você está querendo mostrar a verdade, mas eles não querem conhecer a verdade. É gente que vai para a mentira, que resolve ficar com a mentira. Hoje você está tendo a oportunidade de escolher a verdade ou a mentira. A decisão é sua, amigão, a decisão é minha, a decisão é nossa. Mas eu quero a verdade. E eu quero que você conheça a verdade. E Deus quer que você conheça a verdade. E Deus está trabalhando comigo, com você, para a gente tirar muita gente que está na mentira e trazê-los para a verdade. Amém? Levanta a sua mão aí, você que acredita. Amém. Amém. Muito bem. Vamos lá. Olha, João 8,44. É o verso que nós lemos. Ele profere mentira, fala do que é próprio dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Por que pai da mentira? Porque a mentira nasceu com ele. A mentira nunca foi de Deus, amigo. A mentira nasceu com Lúcifer. Satanás, então, ele é mentiroso e é o quê? Enganador. Muitas vezes faz cara de bonzinho. Nós vamos ver em outros estudos que ele pode se transformar até em anjo, anjo bom, anjo de luz. Mas só para enganar os outros. Cuidado, amigo. Cuidado. Já ouviram aquela expressão, lobo em pé de cordeiro? Assim é Satanás. É um lobo que se transveste de carneirinho, de cordeirinho, só para enganar os outros. Cuidado com isso. Tá bem? Agora, quem foram os primeiros seres humanos enganados por Satanás? É simples. Já estudamos aqui, no nosso estudo, na criação, quem foi que Deus criou depois dos 6 dias? Depois dos animais, dos quadrúpedes? Deus criou o homem. Adão e Eva, lembra? Aí agora você vai começar a entender. Nós já fizemos esse estudo. Deus fez Adão e Eva, criou o homem perfeito e deu um lugar de presente para eles morarem. Que lugar é esse? Você que já fez o estudo, você já sabe. Está lá no Gênesis, capítulo 1 e 2. Criou o Jardim do Éden. E disse para eles, olha, vocês vão morar aqui, tudo é de vocês. Tudo para vocês dominarem, usarem como quiserem. É por prazer de vocês. E levou eles no Jardim do Éden e disse, está vendo as árvores frutíferas? Tudo é para vocês se beneficiarem, comerem, se alimentarem, tudo de vocês. E lá no meio do jardim tinha 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida produzia frutos para a vida eterna. E a árvore do conhecimento do bem e do mal... deixa eu explicar um negócio para você. Nós já estudamos que Deus chegou para Adão e Eva e disse assim, olha, pode comer de todas as árvores, inclusive do fruto da árvore da vida, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Vocês não comam do fruto daquela árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Presta atenção. Deixa eu chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Tem gente que acha que o pecado entrou no mundo porque Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É verdade, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que não era para comer. E aí tem uma coisa. Você já parou para pensar? A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore maldita? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era um fruto mau, um fruto ruim, um fruto do pecado, um fruto maldito? Qual é a sua resposta? Se você respondeu que sim, eu lamento dizer, mas você não tem culpa. Você está errado. Presta atenção. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore maldita. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era um fruto maldito, não. Mas, pastor, Deus não disse que se eles comessem daquele fruto, eles pecariam e morreriam? Sim, Deus falou. Mas eles comeram, pecaram, então o problema estava... Não, queridos, o problema não estava na árvore, o problema não estava no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que está em jogo aqui, quando Deus disse para eles, 2 árvores no meio do jardim, da vida e do conhecimento do bem e do mal. Essa porque era da vida era do bem, e essa que era do conhecimento do bem e do mal era do mal? Não, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, também ela era a árvore do bem. Só que Deus estava preparando Adão e Eva para não cair na mentira de Satanás. Lembra que teve guerra no céu? Quando Satanás brigou com Deus lá no céu, teve a guerra, ele veio para cá. Deus
tinha criado esse mundo, inclusive Adão e Eva, e aqui tudo era santo, perfeito. Deus, sabendo que Satanás é sedutor, mentiroso, ele veio aqui e preparou Adão e Eva dizendo: se vocês forem tentados a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não se aproximem, nem toquem, não façam isso, porque se vocês fizerem, vocês vão morrer. Deus já estava dando um toque para Adão e Eva. Então, presta atenção, o pecado entrou no mundo não por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem por causa do fruto. O que está em jogo aqui, queridos, significa obediência. As duas árvores eram santas. As duas árvores eram do bem. O fruto das duas árvores eram santos, eram frutos do bem, tanto da árvore da vida quanto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Com uma diferença: Deus foi quem definiu para ver se Adão e Eva escolheriam fazer a vontade dele, Deus, ou a vontade do inimigo. Qualquer pessoa que dissesse, porque Deus colocou agora uma lei. Veja, Deus não cria coisas ruins. Por que eu estou dizendo? Presta atenção. Por que eu estou dizendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore maldita? Deus não cria nada maldito, queridos. Por que eu estou dizendo que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era um fruto maldito, um fruto do pecado? Porque Deus não criou o pecado. Logo, Deus não criaria uma coisa maldita de pecado para dar para o homem. Não. Então, preste atenção. A árvore do conhecimento do bem e do mal também era uma árvore santa. E o fruto do conhecimento do bem e do mal também era um fruto santo. Por quê? Porque Deus só cria coisas perfeitas e santas. Deus não criou o mal, amigão. Agora, por que se chama fruto do conhecimento ou árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus escolheu aquela outra árvore para ver se o homem seria ou não obediente a ele. Deus deu o poder de decisão para o homem. Deus estava falando para Adão e Eva: existe o bem e o mal. E eu quero que você decida se você vai escolher me obedecer ou me desobedecer. A escolha agora estava com o homem. Esse poder de escolha que Deus deu para nós se chama livre-arbítrio. Presta atenção. O nosso poder de escolha se chama livre-arbítrio. Estava para Adão e Eva decidirem agora. E eles resolveram, então, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma árvore santa, que o fruto era santo. Mas Deus tinha dito não comer. Logo, o problema não estava na árvore, nem no fruto. O problema estava onde? Se Adão e Eva iriam obedecer a Deus ou desobedecer. Agora presta atenção no que vai acontecer. Vamos abrir a Bíblia aqui em Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Abra aí o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 4. Acharam? Se não achou, dá uma pausa que nós vamos continuar. Tá bem? Depois volta. Então vamos lá. Gênesis 3, versos de 1 a 4. Vamos ler o verso 1. Diz assim: mas a serpente... Opa, você já sabe quem é a serpente. Quem que é a serpente? Satanás, o diabo. Então você pode ler aqui, no lugar que está escrito serpente, pode ler Satanás. Vamos ler, mais a serpente, quer dizer, mais o diabo, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha só o que Satanás disse à mulher, encarnado na serpente. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que ele faz uma pergunta para Eva. E a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Olha só a resposta de Eva. Agora presta atenção no que está no verso 4. Então a serpente, que era o diabo, né, encarnado na serpente, disse à mulher: é certo que não morrereis. Opa! O que foi que a serpente, o que foi que Satanás disse para Eva? Não, não vai morrer, não. Problema. Qual é o problema que você vê aqui? Quem tinha dito que se comesse da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria? Quem tinha dito? Deus. Aí chega o Satanás e diz o quê? Não, não vai morrer, não. Olha agora. Ó.
duas proposições. Deus diz, se comer do fruto dessa árvore, vai morrer. Chega a serpente, o Satanás, ali na serpente, incorporado na serpente, e diz, não vai morrer. Duas proposições. Quem que você acha que chegou mentindo aqui? Satanás. Nós já vimos lá que ele é o pai do quê? Pai da mentira. Não é isso que nós vimos lá em João 8,44? Então, ele já, quando ele foi expulso do céu, ele já veio com um propósito aqui para baixo, para a terra que Deus tinha criado. Deus tinha criado o mundo, tudo perfeito, tudo santo. Inclusive Adão e Eva. Mas ele já veio, a mesma mentira o mesmo engodo, o poder de sedução dele que ele jogou para cima dos anjos do céu, ele jogou aqui para Adão e Eva. Deus tinha dito, se comer vai morrer, do fruto proibido. E ele disse, não vai morrer. Então veja bem, era uma outra proposta. Só que Adão e Eva eram perfeitos, eles tinham sido criados por Deus, eles deveriam ter acreditado em quem? Em Deus. Eles não acreditaram. Quer ver? Quer dizer, eles resolveram desobedecer a Deus, que o problema da entrada do pecado é desobediência, não é comer do fruto. Presta atenção, amigão. A grande questão é a desobediência, a obediência ou a desobediência. Vamos ler o verso 5? Olha só o que a serpente que estava encarnada, o que Satanás, que estava encarnado na serpente, diz para Eva. No verso 4, ela diz assim, não morrereis. Verso 5, Satanás diz assim, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os vossos olhos vão se abrir. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O que você percebeu aqui no verso 5? Satanás disse assim, não vai morrer não, porque Deus sabe, Deus sabia? Claro que Deus sabia, que no dia em que dele comerdes, quer dizer, que se vocês comerem do fruto, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deus sabia disso? Sabia. Tanto é que Deus falou, do fruto da árvore vocês não devem comer. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Agora, presta atenção. Se Adão e Eva comessem do fruto, eles estariam obedecendo a Deus ou a Satanás? A Satanás, porque Deus tinha dito para não comer. Então, o problema do pecado, amigão, não está em comer do fruto. O fato da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma árvore santa e o fruto santo, estavam lá, mas o problema é que a ordem era de quem? Era de Deus. Era uma predição divina, era uma lei que Deus tinha posto. Para ver se o homem obedeceria a ele, Deus obedeceria ao inimigo, que era Satanás. E o homem resolveu fazer a vontade de quem? De Satanás. E quem não faz a vontade de Deus, amigão, está a caminho da morte. Está no pecado. Por isso que nós precisamos falar para o mundo inteiro que os homens que não estão seguindo a Deus estão a caminho da morte. Nós temos que tirá-los desse caminho da morte. Porque Deus diz, o dia que vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. O problema não estava em comer do fruto. O problema estava em fazer ou não a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, amigo, é obediente a Deus. E quem não faz a vontade de Deus é obediente a Satanás. É duro ter que falar algumas grandes verdades, mas não sou eu que estou falando. Está escrito aqui, é Deus falando. E outra coisa, sabe o que está em jogo aqui? Olha o que Satanás diz para Eva no verso 5. Já no final do verso. E como Deus... ele diz assim, vou começar a ler o verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comedes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que Satanás falou? Como Deus. A hora que ele diz assim, como Deus, ele estava dizendo assim, vocês podem ser como Deus. Tenta lembrar. Satanás era um anjo criado por Deus perfeito. E um dia ele quis ser o quê? Igual a Deus. Ele quis ser como Deus. Daí passou a existir a inveja no coração dele contra Deus. E ele chegou com a mesma mentira. Presta atenção que o mesmo sentimento que nasceu no coração dele lá no céu, ele trouxe a mesma proposta para o homem criado. Você pode ser como Deus. Eu te pergunto, quem tinha criado o homem e a mulher? Deus.
E a criatura pode ser maior que o seu Criador? Não, queridos. Nunca a criatura será maior que o seu Criador. Lembra que eu fiz a comparação aqui com o livro? Quem é mais importante, o autor do livro ou o livro? É o autor do livro. Quem é mais importante, o dono do homem, o autor do homem ou o homem? É Deus, queridos. Então, o homem, nós, seres humanos, temos que aprender uma coisa. A Deus nós devemos honra. Diante de Deus, nós temos que nos curvar e dizer sim, Senhor. Diante de Deus, nós temos que ouvi-lo e aceitá-lo e não questioná-lo. Você sabe qual é o problema do ser humano? É que ele questiona a Deus. O homem diz que ama a Deus, mas ele não aceita Deus. Deus diz assim, olha, isso aqui é branco. O homem diz, não, não é branco não, pode ser bege. Esse é o problema do homem. Deus diz que é vermelho. Não, não é bem vermelho não. Vamos dar um negócio aí meio rosa aí. Sabem, queridos, o problema do homem é questionar Deus. E nós temos que aprender uma coisa. Deus nos criou, ele é o nosso dono. Então, quando Deus fala, o homem se cala, deve se calar e ouvi-lo. E depois de ouvi-lo, obedecê-lo, fazer a vontade de Deus. Se você quiser ser salvo, se eu quiser, se todo ser humano, queridos, que nascem, quiser ser salvo, precisa entender uma coisa, colocar aqui na mente, na cachola. Me perdoem essa expressão, mas eu vou usar essa expressão. Coloca na cabeça, na mente, na cachola aí, ó. Entenda, amigão. Se você e eu, se nós seres humanos quisermos ser salvos, nós temos que aprender a ouvir a Deus, reverenciar Deus e andar com Deus. Fazer aquilo que interessa a Deus, aquilo que Ele pede que nós façamos. Caso contrário, vai estar todo mundo perdido. Essa lição de hoje é um apelo de Deus para você. E você vai decidir fazer a vontade de quem, amigão? A de Deus ou a de Satanás? Você vai querer a verdade ou viver na mentira? Você vai querer ler a Bíblia para descobrir qual é a vontade de Deus ou permanecer enganado como Satanás? Você sabe que permanecer enganado é uma das piores coisas do mundo. Vamos pensar aqui no casamento, marido e mulher, traição. No dia que a parte traída descobriu que foi traída, ele diz assim, fui enganado. É gostoso ser traído? Não. Não é gostoso. Deu para você entender? Deus nos criou para nós sermos fiéis a Ele. Só que Satanás chegou como Ricardão. Desculpa eu estar usando essa expressão. É uma expressão chula, queridos. Alguns podem dizer, nossa, o pastor deveria usar outro palavreado, mas eu vou usar esse porque muita gente só entende esse. Tá? O dia que o Ricardão chegou, que é o diabo, ele chegou para fazer você trair Deus. E isso fere o coração de Deus. Aliás, eu estou falando aqui Ricardão, que é uma maneira chula de falar. Mas a Bíblia compara a quem abandona ele, Deus compara a quem abandona ele e anda na mentira, ele faz comparação com adultério. Para você ter uma noção, quanto é grave abandonar os caminhos de Deus, virar as costas para Deus e não querer Deus, Deus compara isso ao adultério num casamento, homem e mulher casados. Quando um dos cônjuges trai, não dói muito na parte que foi traída, ele se sentiu que é enganado. Então, amigo, quando o homem abandona Deus, vai para os caminhos do mal, Deus está dizendo o seguinte, eu fui traído. Ele compara ao casamento. É a mesma coisa, amigão. Então, eu tenho certeza que você quer Deus. Então, não deixa o diabo, o Satanás, o Ricardão do mal vir aí e levar você a trair Deus, não. Tá bom? Coloca isso na tua cabeça. Tá bom? Então, vamos voltar aqui, Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 4. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Tá? Então Satanás enganou Adão e Eva onde? No jardim do Éden. E qual é a consequência dessa desobediência? Como é que se chama? Vamos abrir o livro de Romanos? Romanos capítulo 6, verso 23. Abra sua Bíblia lá, em Romanos, meu amado. Romanos, você vai abrir no Novo Testamento, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e depois de Atos você chega em Romanos. Capítulo 6, verso 23. Olha o que diz Romanos 6, 23. Esperar você achar. Se não achar, dá uma pausa aí, procura com carinho. Depois que achar, clica aí para voltar e vamos continuar a leitura. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo São Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele disse assim: o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. Deu para você entender? Então Deus tinha dito assim para Adão e Eva: comam de tudo. Mas aquela árvore que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, não toca, não come. Porque o dia que comer, o resultado será a morte. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Lembre-se, o problema não estava na árvore nem no fruto. Estava no poder de decisão de Adão e Eva, de obedecer ou desobedecer, porque eles desobedeceram. Foi Deus quem colocou aquela premissa, a ideia, a lei de que não se aproximasse nem comesse. Se fosse, estava desobedecendo a Deus. Pense num teste. Eu não gosto muito, quando eu falo assim da entrada do pecado, dizer que Deus testou o homem. Não, Deus não testou o homem. Deus deu liberdade. Isso não é testar. Deus mostrou o que ia acontecer. Deus foi muito claro. Deus não negou, não escondeu nada. Mas eu estou usando aqui a expressão teste para você entender melhor. Porque eu não gosto muito dessa expressão teste para dizer que Deus testou o homem. Não é isso. Deus precisava que o homem entendesse que, já que existia o mal, porque o mal já existia onde? Já tinha existido no céu, com Satanás. Deus precisava agora que tudo aquilo que ele tinha criado se posicionasse ou do lado dele, Deus, porque havia uma outra força que estava aí para ser resolvido. Isso aí é com Deus, certo? Quando ele resolveria, se os seres criados resolveriam ser-lhe obedientes ou não. Então Deus disse: se me desobedecerem, vocês vão morrer. Isso se chama pecado. Então o que é pecado? Pecado, queridos, é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, contra a ordem de Deus. Então você pensa alguma coisa: se eu fizer isso é pecado? Então conheça a Deus, que você vai saber o que é pecado e o que não é pecado. Então, por causa da desobediência, o pecado entrou. Então, o apóstolo São Paulo escreveu aqui, em Romanos 6:23, porque o salário, isto é, a recompensa do pecado qualquer, da desobediência, é a morte, amigão. O resultado do pecado é a morte. Mas, graças a Deus, a morte entrou, queridos, mas graças a Deus, Deus não desistiu de nós. Por isso que o verso continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna já existia, amados. A gente simplesmente resolveu o outro lado, pegar o outro lado. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente vai fazer um outro estudo que muitos já sabem, mas vamos estudar. Ainda bem que Deus já tinha um plano. Já que o homem fez uma escolha errada, Deus já tinha um plano para consertar o erro do homem. Tá bem? Vamos avançar. Já passamos aqui, Romanos 6:23, salário do pecado é a morte, você já está dominando isso. Então, salário do pecado significa o quê? Morte. Por isso que existe a morte no mundo. Agora, quando as pessoas perguntarem para você: e aí? Você que diz que entende de Bíblia, é crente, alguns chegam debochando, né? Por que existe a morte? Não tenha medo de dizer, abrir a Bíblia e mostrar a pessoa. A morte existe por causa da desobediência do homem. Isso se chama pecado, certo? É o pecado que trouxe a morte, tá? Então, nós encontramos aqui, no nosso estudo, qual é a primeira promessa de Deus após a entrada do pecado. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Já que o homem pecou, Deus já tinha a solução. Então, Deus faz uma promessa. Gênesis 3, verso 15. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, verso 15. Qual é a primeira promessa de Deus após a entrada do pecado? Achou aí? Olha o que Deus fala. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus disse assim: eu vou pôr inimizade entre tu e a mulher. A quem que Jesus estava se referindo quando ele fala: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher? Olha aí o texto bíblico, Gênesis 3, verso 15. Eu vou mexer aqui um pouquinho para que você possa ver. Vamos voltar aqui, Gênesis 3, verso 15. Ó, porém, Deus falando, porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus falou, Deus falando para Satanás. Eu porei inimizade, Satanás, entre você e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem seria o descendente da mulher? Jesus.
Nós vamos estudar profecias depois, tá? Em estudos posteriores, que nós vamos identificar na Bíblia a mulher. Literalmente aqui, quando Deus diz assim para Satanás, olha, porém inimizade, Deus estava falando com Satanás, porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher. E o verso quando diz assim, entre a tua descendência, entre a descendência de Satanás, quer dizer, os filhos do mal, a maldade, ok? A maldade, a morte, e o seu descendente Jesus. Então, literalmente falando aqui, a mulher seria Maria, mãe de Jesus. Mas, profeticamente falando, não esqueça, nós vamos estudar profecias. Isso está na Bíblia, eu vou mostrar para você, não no estudo de hoje, tá? É que a mulher que você fala aqui é o povo de Deus, os que seguem a Jesus. Porque mulher em profecia significa a igreja de Deus. Mas isso aqui, como eu te falei, é dentro do contexto profético, tá bom? Então vamos lá, voltar. Deus diz assim, eu, Deus, colocarei inimizade entre você, Satanás, e a mulher. Pode ser Maria, a mãe de Jesus, literalmente, ou a igreja de Deus. Entre a tua descendência, o que é a descendência de Satanás? O mal e a morte. E o seu descendente, inimizade, porque quem é o descendente? Jesus nasceu do quê? De mulher. Então, o descendente da mulher, quem é? É Jesus. E qual é a inimizade que existe entre Deus e Satanás? Queridos, não tem como haver amizade entre Deus e Satanás, porque Deus é do bem, Satanás é do mal. Deus é da verdade, Satanás é da mentira. Então, Deus já foi dizendo logo, lá no Éden mesmo. Assim que Adão e Eva caíram em pecado, Deus já chegou para Satanás e foi repreendendo ele. Você fez isso? Tá bom, eu vou colocar inimizade entre você e o homem. E Jesus veio como homem. Eu vou colocar você entre você e o meu filho Jesus, que veio para salvar o homem. Você veio para matar o homem, Deus estava falando para Satanás. Você veio para matar o homem. E o meu filho vem para salvar. Deus estava falando para Satanás. Você veio para acabar com a igreja de Deus, que é a mulher. Mas a igreja de Deus são os meus descendentes, são aqueles que me amam. É o meu povo, Deus está falando. Que igreja aqui não é quatro paredes, não é uma placa de igreja. A mulher aqui, em profecia, quando diz a igreja de Deus, que representa a mulher, significa o quê? O povo de Deus. Você vai ver que coisa maravilhosa é a Bíblia. Aguarda os estudos, tenha calma, nós vamos avançar. Aí diz assim, este te ferirá a cabeça. Este quem? Jesus. Jesus, quando você quer matar a cobra, você bate aonde? Você bate no meio da cobra, você bate, você pode até matar a cobra. Mas quando se você mata, a primeira cacetada que você dá numa cobra, numa serpente, o máximo que você pode conseguir é quebrar a espinha dela. Mas ela ainda fica viva. Mas para você ter garantia que você matou a serpente, você tem que bater onde? Na cabeça. Por isso Deus já foi falando. Esse te ferirá a cabeça. Deus falando. Jesus vai matar você indo certinho aonde é. Na sua cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Essa aqui é uma referência para a gente entender. Jesus morreu aonde? Na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a morte de Jesus no Calvário, queridos, foi a sentença final de Satanás. Nós vamos estudar isso posteriormente, tá certo? Foi um tiro certeiro, porque a morte de Jesus nos trouxe de volta a vida eterna e ele ressuscitou. Então, Jesus tem o poder sobre a morte. Se Jesus tem o poder sobre a morte, se Jesus não tivesse ressuscitado, Jesus seria fraco. Lembra lá de Satanás pregando a mentira no céu? Eu vou tomar o trono desse Deus, eu vou ser maior que ele, porque eu sou melhor, eu sou mais bonito, eu sou poderoso, você é igual a ele, você é um Deus. Ele pregou essa mentira para os anjos. Muitos caíram. Aí Deus, quando veio morrer, entendeu? Ele não ficou morto, ele ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus, quando ele sai do túmulo, Deus mandou um recadinho para Satanás. Você pensou que ia me destruir, mas eu vim te mostrar que eu tenho poder sobre a morte. Você tentou matar o que é meu. Você tentou tomar o meu trono. Você tentou roubar o que é meu. Você tentou me destruir. Mas agora, através da morte, eu vim mostrar para você que eu sou mais forte e que você está vencido. Agora eu te pergunto, se Deus tem poder sobre a morte, amigos, tudo o que existe nesse mundo teme o quê? A morte. Então Deus é mais poderoso que tudo. Tá certo? Outra coisa.
Lembre-se que eu disse para você, nós vamos continuar estudando, mas eu vou te dar uma dica. Sabe por que que Deus venceu Satanás na morte? Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Só guarda aí com você, escreve, grava, faz o que você quiser. Um dia você me cobra que eu te explico. Que eu pretendo fazer sermões sobre isso. Por que que Satanás fez a guerra no céu? Porque ele teve inveja de Deus e queria ser igual a Deus. Se você ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar muita coisa que Satanás tenta sempre fazer igual a Deus. Aí Deus falou assim, você quer fazer tudo igual eu faço? Então espera aí que eu sei onde eu te pego. Aí Deus pensou assim, eu vou morrer. Eu quero ver se Satanás vai querer morrer. Você sabe o que é morte? Morte é humilhação, amigo. Morte é o fim de tudo, é o extermínio. Agora eu te pergunto, um cara com pensamento de Satanás, um cara orgulhoso, um cara que tem inveja, que quer ser melhor que tudo, inclusive de Deus, você acha que ele queria ser derrota? Porque morte é derrota. Você acha que ele queria ser derrotado? Você acha que ele... Morte é humilhação. Você acha que ele queria ser humilhado? Então Deus sabia exatamente onde pegar Satanás. Por isso que ele diz assim para Adão e Eva, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era questão de obediência ou desobediência, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Deus sabia que Satanás é atrevido, mas no atrevimento, sabe o que existe, queridos? Perfeita idiotice. O cara, quando se acha esperto, tem sempre um mais esperto que ele. Nunca mais esqueça disso. E quem que tinha criado o Lúcifer, que se tornou Satanás? Foi Deus. Então Deus conhecia muito bem quem ele tinha criado. Agora, a criatura que queria ser tudo melhor que Deus, pensava que queria ser melhor que Deus e nem conhecia a Deus direito. E Deus sabia, eu sei onde eu pego ele. Por isso que Deus falou para Adão e Eva, se vocês me desobedecerem comendo do fruto da árvore, vocês vão morrer. Porque Deus sabia que o lugar onde ele poderia enquadrar Satanás, subjugar Satanás, pisar em Satanás e acabar com Satanás era na morte. Por quê? Satanás era orgulhoso. Eu sou bonzão. Eu sou melhor. Eu vou mostrar que eu tudo posso. E aqui eu sou o manda-chuva. Quem manda sou eu. Deus falou, peraí que eu te pego. E sabe, eu estou adiantando algumas coisas para você que depois nós vamos estudar detalhadamente. Sabe onde que Deus derrotou Satanás? Foi lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque na árvore do conhecimento do bem e do mal, se Adão e Eva comessem do fruto, era desobediência e iam morrer. Quando Satanás foi na árvore do conhecimento do bem e do mal para tentar a Eva como ele foi, sabe o que significava a árvore? Foi uma arapuca que Deus armou. Deus sabia que Satanás é atrevido e que ele ia desafiar Deus. Ele sabia que Satanás ia descer para tentar Adão e Eva. Então Deus montou tudo e ficou esperando. Mas já tinha alertado para Adão e Eva. Olha, sejam obedientes a mim. Porque ele sabia que Satanás ia lá. E o outro, o espertalhão, o idiota, achando que era espertalhão, caiu na armadilha de Deus, caiu na arapuca. Ele foi lá e aí ele tenta Adão e Eva e ele consegue fazer com que Adão e Eva desobedecessem a Deus. O que Adão e Eva colheram? A morte. Aí Satanás pensou assim, ganhei a guerra. Aí Deus falou, vou te mostrar se você ganhou. Você quer morrer, Satanás? Que isso? Morte é humilhação, não existe para ser humilhado. Deus falou, então espera aí. Aí Deus falou, então vou morrer pelo homem. O que é morte? Humilhação. Deus se humilhou. Mas na humilhação houve o quê? Houve vitória. Quer saber o melhor? Houve vitória eterna. Foi na cruz do Calvário que Deus deu a minha e a sua independência. Foi na cruz do Calvário que Jesus nos libertou do poder do pecado, do poder do mal e condenou eternamente Satanás. Pastor, se Jesus condenou Satanás lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, depois, na cruz, o que Satanás faz vivo até hoje? Queridos, Deus não se prende ao tempo. Ele só está esperando o dia que ele possa, Deus, na sua misericórdia, ter o maior número de filhos. Deus não precisa disso. Mas não esqueça, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ele nos ama. E ele não quer que ninguém se perca. Ele só está esperando no dia que ele vai pôr ponto final na história, porque a vitória já está ganha. Então, sabe o que está acontecendo aqui hoje? Você está estudando a Bíblia? Deus está dizendo assim,
Você está conhecendo a verdade. Por isso, conheça a Bíblia, que eu estou te contando tudo. Ó, tá aqui, ó. Amém? Obedeça a Deus. Obedeça a Bíblia, leia a Bíblia, estude e coloque em prática, porque você estará liberto andando com Jesus, vitorioso sobre Satanás e sobre a morte. Amém? Queridos, essa é a ideia de Deus, que você saia do mal, saia do pecado, saia da morte e venha para a vida. Por isso que eu, mais uma vez, eu convido você, venha estudar a Bíblia. Satanás é um inimigo derrotado. Na cruz do Calvário, Deus deu-lhe uma cacetada, foi uma só, bem no meio da cabeça. E ele já é o inimigo derrotado. Mas, como você sabe, quando a gente tenta matar cobra mesmo você matando ali, pisando na cabeça dela, ainda fica mexendo o quê? A cauda. E o problema de Satanás é que ele ainda está vivo, mas ele já é derrotado. Tá bom? Mas vamos lá. Deus prometeu que Satanás seria vencido, e ele venceu aonde? Muito bem. Gostaram do estudo? Nós findamos o estudo de hoje. Vamos ao nosso teste? Lembra das 5 perguntinhas? Que Deus abençoe você. Mas antes vamos para a decisão. Olha, minha decisão. Meu querido amigo, o que você decide hoje? E eu vou fazer um apelo para você aqui. Reconheço a existência do pecado e do mal? Você crê que existe o pecado e que isso é mal? E você aceita a promessa de vitória feita por Deus? Quantos aceitam a Jesus? Amém. Eu aceito. Já estou levantando as minhas 2 mãos. E eu desejo, meu querido, que você fique do lado de Deus, que você estude cada dia mais a Bíblia, que você ame a Jesus, porque Deus é amor e Deus tem... Lembra quando eu disse? Eu sei qual é o seu futuro. O seu futuro é ao lado de Jesus, porque está tudo pronto. Deu para você entender agora? Então aceite a Jesus, aceite o plano de Deus, sirva a Jesus, leia a Bíblia, estude a Bíblia, saia da mentira e venha para a verdade. E melhor do que isso, você saindo da mentira, vindo para a verdade, traga todos aqueles que você conhece, os seus amigos, a sua família, para conhecerem a verdade, para estudarem a Bíblia. Convide eles e traga aqui para a nossa classe bíblica, porque em nome de Jesus, nós vamos aqui estudar a Bíblia, porque nós somos salvos de Jesus e nós vamos juntos para o céu, levar muita gente para o céu. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Vamos fazer o teste de hoje? Vamos lá do teste. Vamos ver qual é o teste de hoje, meu amado. É hora da verdade. A Bíblia ensina, presta atenção, a Bíblia ensina, deixa eu mudar aqui, deixa eu ver esse negócio aqui. A Bíblia ensina que o primeiro pecado do universo aconteceu no planeta Terra, sim ou não? Presta atenção, não tenha medo de errar, tá bom? Isso aqui não é pegadinha não, é só para ver se você gravou algumas coisas. 2. Deus criou um anjo com um pequeno defeito, o que o levou a se tornar Satanás. Verdade ou mentira? Isso é sim ou não? Vamos lá. Pergunta 3. Vamos lá para a pergunta 3. O livro de João chama Satanás de o pai da mentira. Isso é sim ou não? É verdade ou não? Está escrito no livro de João que Satanás é o pai da mentira, sim ou não? Responda aí. Pergunta 4. No livro de Romanos, a Bíblia afirma que o salário do pecado é a sorte. É isso? Sim ou não? E pergunta número 5. A primeira profecia que prometia um Salvador encontra-se em Gênesis 3, verso 15. Sim ou não? Respondeu? Vamos às respostas? Vamos ver aí, anotou aí no caderno, vamos ver quem acertou. Lembre-se, isso não é pegadinha e não se preocupe se você errou. É só uma questão para ver se fica gravado na memória, tá bem? Vamos lá. A hora da verdade. A Bíblia ensina que o primeiro pecado do universo aconteceu no planeta Terra? Sim ou não? Não, muito bem. Então, quem respondeu não, acertou. O primeiro pecado não aconteceu na Terra. Aconteceu aonde? No céu, onde houve a guerra. Começou com Satanás, lembra? Pergunta 2. Deus criou um anjo com um pequeno defeito, o que o levou a se tornar Satanás. Sim ou não? O que você respondeu aí? Qual é a resposta? Não, isso. Deus criou um anjo, sim, mas sem nenhum defeito. Criou perfeito. Tá bom? Criou Lúcifer, que era perfeito. Tá bem? Pergunta 3. Depois o anjo perfeito é que se tornou imperfeito, se tornou do mal. Tá bom? Mas Deus criou ele perfeito. Pergunta 3. O livro de João chama Satanás de o pai da mentira. Sim ou não? Vejamos.
Sim, é verdade. É lá em João, capítulo 8, verso 44, que está dizendo que Satanás é o pai da mentira. Ok? Pergunta 4. No livro de Romanos, a Bíblia afirma que o salário do pecado é a sorte. Sim ou não? Não. O salário do pecado é o quê? A morte. A morte. Então, aí essa pergunta é não. E a pergunta número 5. A primeira profecia que prometia um Salvador encontra-se em Gênesis 3, verso 15. Sim? Sim. Lembra? Certo? Eu colocaria a inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e o seu descendente. Quem era o descendente? Jesus. Então, já estava dizendo que Jesus viria para exterminar com o poder de Satanás e com ele mesmo. Então, a resposta é sim. Tá bem? Se você respondeu sim, parabéns. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, você que me ouve, você é de Jesus. E nós vamos orar agora para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Feche os seus olhos. Vamos orar. Meu Pai, meu Deus querido, eu tenho aqui esse meu ouvinte, essa minha ouvinte, o irmão Ricardo, a sua esposa e tantos outros ouvintes que estão nos ouvindo. Que o Senhor fique conosco para sempre, que o Senhor nos livre do poder do mal, que nós possamos sempre, através do poder do Espírito Santo operando em nós, escolhermos a verdade e jamais a mentira, Pai. Que o Senhor desperte em nós o desejo de estudar a Bíblia e cada dia, ao ir estudando a Bíblia, descobrindo a Tua vontade, nós possamos, ó Pai, ser filhos fiéis, verdadeiros, ser filhos, ó Pai, obedientes e nunca desobedientes. Fica conosco, dá-nos vida e saúde hoje e sempre, e até o próximo estudo, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, meu querido irmão e irmã. Uma boa noite, um bom descanso. Eu estou terminando essa aula aqui, já tá. A nossa aula hoje demorou. Mas olha, uma aula tão boa. Mas até o próximo estudo. Que Deus abençoe você. Amém. Tchau, tchau.